Olá, hoje nós vamos fazer a nossa live no horário normal, né? Ontem eu fiz a live à noite, eu expliquei na live o motivo de obra aqui no prédio, então ficou impossível de eu fazer a live no horário habitual. Então hoje a gente retorna ao nosso horário, então nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, capítulo 10. Sejam muito bem-vindos, você que vai assistir a live ao vivo, e você que vai assistir a live gravada. Ela fica no canal aqui do Instagram e fica também gravada no canal do YouTube. Pedindo e lembrando sempre a vocês que deixem lá, mesmo vocês assistindo por aqui, deixem lá no YouTube curtidas, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para glorificar o nome do Senhor, para que outras pessoas tenham também oportunidade de ouvir a palavra. Amém? Então me ajudem a levar a palavra para outras pessoas. Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então para dar início à nossa live. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, glórias te dou, Senhor, por mais um dia único, um dia especial, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Esse dia personalizado, cada um de nós vai viver conforme a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Pai, abençoa essa live, coloca, derrama, unge a minha vida com o teu Santo Espírito, derrama o teu Santo Espírito neste ambiente, que tudo que for aqui falado seja de acordo com o que está na Bíblia. Senhor, me orienta, me dá sabedoria, me dá discernimento, Pai, a falar somente o que está na tua palavra. Pai. Abra o entendimento dos meus irmãos, abra o meu entendimento, para que nós consigamos entender, alcançar e colocar em prática tudo que aqui foi dito. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 10, verso 1, assim diz o Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Então, aqui no verso 1, a gente é apresentado a Cornélio. Cornélio é um centurião de um exército. No verso 4 diz assim, né? Cornélio, porque diz aqui que um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Então aqui Cornélio estava orando
e era um homem bondoso. Então, a oração e a esmola chegam como um memorial diante de Deus. Entende? Pedro, ele tem uma visão. Agora a gente vai partir para a visão de Pedro. Então, a gente entende que a oração e a esmola desse centurião, do Cornélio, eles chegam como um memorial diante de Deus. Verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Então Pedro tem uma visão, e ele estava vendo animais impuros, animais que não eram permitidos pela lei serem comidos. Isso é o que Pedro vê. Então ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aqui o que eu creio, vamos terminar aqui para a gente entender o que essa visão queria mostrar a Pedro. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Aqui, gente, no verso 23, Pedro, então, ouvindo-os, no verso 23, Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Pedro recebe os gentios em sua casa. Olha isso. Pedro tem uma visão de um lençol com vários alimentos, e ele diz que esses alimentos, eles não eram permitidos pela lei serem comidos. Então Pedro a ordem que ele tinha era que comesse aquele alimento. E ele disse que não ia comer, porque ele não ia comer alimentos impuros. O anjo estava dizendo: levante-se, mate e coma. Pedro disse que não ia comer, de modo algum,
porque ele não comia nada que fosse impuro. E aqui, gente, o que a gente vê, que ele teve essa visão, logo em seguida, os mensageiros de Cornélio chegam e Pedro, ele, o que a gente vê é que era o que o Senhor tentava falar para ele, que a abertura de conhecer o Evangelho para os gentios. Então, Pedro recebe, olha como pode, né? Pedro abre a porta da sua casa, hospeda-os dentro da sua casa. Então, Pedro recebe os gentios em sua casa. Então, às vezes, o que a gente chama de impuro, Deus já purificou, entende? Às vezes, quem a gente está chamando de impuro, Deus já purificou, então a gente precisa estar atento às coisas, entende? As coisas que Deus fala com a gente, as coisas, os direcionamentos que Deus nos dá. E aí, continuando aqui no verso 23, né? E Pedro, então, convidando a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido. Olha o que Pedro fala. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, traduzir Deus a ele, que já está se revelando. Deus, ele já estava se revelando a Cornélio. Então, Pedro foi chamado para traduzir Deus a ele, para traduzir Deus que já estava se revelando a ele. E a gente precisa estar pronto para responder um motivo, né? Um motivo da esperança. A gente precisa estar pronto para responder o chamado do Senhor. Deus, ele não escolhe pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Continuando, no verso 34, diz assim: Então Pedro começou a falar e ele disse, olha isso: Geisa, boa tarde, Geisa, seja bem-vinda. No verso 34 ele diz: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas
com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ele é a palavra que Deus enviou. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então o que a gente aprende é que precisamos estar prontos para que Deus seja revelado a gente. É que Deus não escolhe pessoas, Deus ele não faz acepção de pessoas. Testemunhas são aqueles que sentam à mesa com ele. Os que sentam à mesa com ele, literalmente, são os apóstolos, os discípulos, né? Mas hoje, nos dias de hoje, os que sentam na mesa com ele são aqueles que têm um relacionamento com ele. Então nós, que temos um relacionamento com o Senhor, que temos uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, nós somos testemunhas do Senhor. Nós estamos aqui para testemunhar do Senhor. Remissão é perdão, perdão dos pecados. E batismo é o símbolo de unidade com Cristo e a Igreja. Então a gente entende nesse capítulo, Jesus nos mostra que a gente, quando ele diz que, quando ele nos dá uma ordem, quando a gente ouve a voz do Senhor nos direcionando para algum lugar ou para fazer algo, a gente não tem que questionar, a gente tem que obedecer. E que a gente não deve achar que aquele é impuro, pecador, que não merece conhecer o amor de Deus, porque todos nós merecemos o amor de Deus. Todos nós merecemos conhecer a glória, o poder do Senhor. Então a gente não pode, se ele não fazia acepção de pessoas, porque nós
meros mortais, pecadores, vamos fazer acepção de pessoas e achar que aquele ali não pode, aquele ali não merece, para aquele ali. Eu falei ontem no capítulo 9 sobre isso. Aquele não merece conhecer o amor de Deus, aquele a gente defende o Senhor como se ele precisasse de um advogado. Ele não precisa de ninguém para defendê-lo. Eu falei ontem no verso 9, eu disse aqui, olha, nós não fomos chamados para falar para Deus que as pessoas não merecem seu amor. Ah, Deus, Senhor, Deus, não, essa pessoa aqui não merece, porque ele não tem jeito, ele não tem conserto. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para falar para as pessoas quem elas são em Deus. Essa é a mensagem que a gente precisa levar a todas as pessoas. Então, a gente não tem que fazer acepção de pessoas, não tem que fazer discriminação de ninguém, porque todo aquele que o Senhor levanta, provavelmente Ele quer que você seja instrumento na mão dele. Então, obedeça, porque ele aqui disse, né? Não considere impuro aquilo que Deus, o anjo disse a ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Porque Pedro não queria comer os alimentos que ele tinha visto na visão. Ele disse de forma alguma, porque na lei era proibido comer aqueles alimentos. Mas Jesus, o anjo está dizendo, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Tanto que depois ele abre a sua casa, ele convida a entrar e hospeda aqueles homens na sua casa. Então a gente precisa, cada vez mais pedir a Deus que nos ajude a nos tornar parecidos com Ele. Porque o Senhor, Ele andava pelas cidades, andava pelas ruas, curando os pobres, salvando, libertando os endemoniados, até ressuscitar. Jesus ressuscitava os mortos. Então a gente precisa ter esse olhar do Senhor, esse olhar puro, esse olhar em querer ajudar o próximo, esse olhar de compaixão, esse olhar de amor, porque quando diz lá que Ele é o rio, a fonte de água viva, que quem bebe da água do Senhor, dessa fonte que jorra, não terá mais sede. Então, quando a gente recebe essa palavra e entende que o amor do Senhor é tão grande que Ele transborda dentro da gente, e aí a gente transborda de amor para o irmão. Então, que Deus Ele nos dê esse espírito de humildade, esse espírito de compaixão, esse espírito de amor, né? Porque Deus era tudo isso. Deus era tudo isso, amor, compaixão, humildade. E quando a gente lembra, né? Quando a gente olha para o alto, lembra de tudo que Ele passou por mim e por você, a gente tem que caminhar, mas caminhar conforme a vontade dEle, olhando, lembrando de tudo que Ele passou para salvar a mim e a você. Então, que sejamos mais parecidos com Ele, que não julguemos o outro, porque Deus nunca fez acepção de ninguém. Deus não olha o diploma, Deus não olha a aparência, Deus não olha se você decora versículos, se você sabe a Bíblia de ponta cabeça. Deus não olha. Deus olha o teu coração.
Deus olha aquilo que está dentro de você. O Evangelho, gente, é de ponta cabeça, tudo ao contrário. O maior tem que servir. Para se tornar o maior, o que está lá na frente tem que servir. Então a gente precisa se preocupar mais em ser obediente e agradar a Deus, não ao homem. A gente não tem que ficar tentando mostrar e nem querer aplausos de ninguém. A gente não precisa disso, a gente só precisa de uma pessoa para nos ajudar a continuar a ter esperança de que um dia a gente vai estar junto com Deus, junto com Jesus no céu, ter uma vida eterna, porque a gente já vive aqui na Terra momentos, né? Quando você tem essa unidade, essa intimidade, esse relacionamento com Jesus, você passa a viver um pouco da vida eterna aqui também, porque você vive as coisas do alto. Se você vive as coisas do alto, se você não foca nas coisas do mundo, glória a Deus por isso. É difícil, porque somos humanos, somos de carne. E a gente tem que matar a nossa carne, matar as nossas vontades todos os dias. E pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos convence, é Ele que nos orienta. Então, que a gente entenda, né? Que a gente precisa cada vez mais ser como Jesus. Ser como Ele será impossível, né? Mas nos tornar um pouquinho parecidos com Ele. Quando a gente olhar para o espelho, não tem aquele ego inflado, olhando para você mesmo e dizendo, eu sou o cara. Não, a gente não é nada. A gente não é nada. A gente precisa olhar para o espelho e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me deixe ser um pouquinho parecido contigo, parecida contigo. Derrama sobre mim humildade, compaixão, bondade, fidelidade. É isso que a gente precisa. Buscar essas coisas no Senhor, buscar os frutos. É o fruto do Espírito que nos enche. Amém? Então é isso, gente. Nós fizemos a leitura hoje do capítulo 10 e segunda-feira a gente continua no capítulo 11. Vamos orar então para terminar a live. Boa tarde a quem chegou agora. Sejam bem-vindos. Vamos orar. Senhor Deus, gratidão. Gratidão por esse momento único, esse momento em que temos o privilégio de estarmos aqui através dessa ferramenta que é a internet, para falarmos, para levarmos a Tua palavra, para que eu possa falar, ler o Evangelho e fazer alguns comentários. Obrigada, Senhor, por ter essa ferramenta ao meu dispor. Que todos que tenham essa ferramenta saibam usar, que usem para te glorificar, Pai. Obrigada por esse estudo, que esse estudo não fique apenas no nosso intelecto, mas que entre em nossos corações e que coloquemos em prática, que coloquemos na nossa vida o desejo de nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Que sejamos humildes, que sejamos amorosos, que sejamos bondosos. Pai, nos ajuda a tratar os nossos irmãos como gostaríamos de ser tratados. Nos ajuda, Pai, a ajudar um irmão sem esperar receber nada em troca. Nos ajuda, Senhor, a exortar, corrigir um irmãozinho em amor, em amor. Pai, que sejamos fiéis a Ti, que sejamos leal à Tua palavra. E, Pai, que tudo que a gente faça seja reflexo dos Teus ensinamentos.
que a nossa vida seja espelho daquilo que o Senhor nos ensina, que a gente coloque, que a gente mostre, que a gente demonstre através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso jeito, que verdadeiramente nós encontramos uma vida abundante. Porque quando o Senhor nos acha, quando o Senhor nos encontra, é maravilhoso, porque a gente descobre quanto tempo perdemos, tempo perdemos buscando coisas sem nexo, coisas materiais, coisas que não acrescentam em nada. Obrigada, Senhor, por estar me usando. E me use, Pai, me use da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu sou sua serva. Obrigada, Pai, obrigada, porque eu não mereço, mas o Senhor tem derramado sobre a minha vida a graça abundante. E eu sei que o Senhor tem muito mais para derramar sobre nós. Quando nós estamos abertos, quando nós estamos dispostos a ter uma vida de intimidade, a ter um relacionamento como os seus discípulos tiveram, quando nós sentamos à mesa contigo, nós passamos a ser testemunhas do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Usa nossas vidas. Que os meus irmãos entendam que esse meu propósito de estar aqui levando a palavra, lendo as Escrituras, é para que eles sintam no coração o desejo de buscar a Ti. É um incentivo, Pai. É a forma que o Senhor me deu de aprender, porque a cada dia, a cada leitura, o Senhor me ensina um pouco mais sobre o Senhor, porque eu entendo que podemos conhecer alguém convivendo com Ele, convivendo com Ele. Verdadeiramente, nós precisamos conhecer o Senhor através das Escrituras. Então, coloca, Pai, esse desejo no coração dos meus irmãos, que eles tenham sede da Tua palavra, que eles busquem começar a ler a Bíblia, para que os olhos deles sejam abertos, para que as escamas caiam e que eles vejam e Te conheçam cada vez mais, porque somente através do Teu Evangelho é que podemos testemunhar do Senhor. Obrigada, Pai. Cuide agora do restante do nosso dia, que tenhamos um dia abençoado, Pai querido, na Tua presença. Cuida, Senhor, dos familiares de cada irmão aqui presente, cuida dos filhos, cuida do emprego, cuida, Senhor, da saúde. Dê a eles a provisão necessária. O Senhor conhece o coração de cada um. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Abençoa a minha vida também, Senhor. Libera, Senhor, o dom, o mover do Espírito na minha vida. Libera, Senhor. Libera o dom de cura, Senhor. Cura, eu creio já que a minha cura, a cura do meu pé, já foi providenciada e que eu a receberei quando eu menos esperar. Eu creio, Pai. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu oro, Senhor, em nome de do seu Filho, Santo e amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Então, até segunda, agora só segunda. Segunda-feira, em nome de Jesus, se Deus quiser e se assim Ele permitir, eu voltar aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E não esqueçam, deixe lá no YouTube o seu joinha ou
Se inscrevam no canal caso vocês não sejam, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos levar a palavra para aqueles que têm sede de ouvir. Tá bom? Beijo, gente. Bom fim de semana para vocês. Deus abençoe.